Olá, o TCE na TV começa agora e também transmitido simultaneamente pela internet através da rádio web da Corte Sergipana. Vamos aos destaques desta edição. Filho ilustre, presidente do Tribunal de Contas do Estado, é homenageado pelo município de Japaratuba durante o Festival de Poesia Garcia Rosa. A todo vapor, iniciada a obra de construção da creche, que vai abrigar dezenas de crianças, filhas e servidores do TCE. Controle social. O balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, uma entrevista especial com o coordenador de informática da Corte de Sergipe, Clóvis Felizola. Agora, no TCE na TV. Olá! O TCE na TV de hoje começa com a homenagem do município de Japaratuba ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Reinaldo Moura. Filho ilustre do município, Reinaldo foi o escolhido este ano para ser homenageado durante o Festival de Poesia Falada Poeta Garcia Rosa. Foi assim que o conselheiro Reinaldo Moura foi recebido pelos filhos de Japaratuba na abertura do 14º festival. Uma crônica relembrou toda a trajetória de vida do conselheiro e o trio Pé de Serra fez homenagem com uma música falando dessa personalidade, fazendo o conselheiro se emocionar. Se não teve conhecimento de produzir arte e cultura, como eu não tive, mas pelo menos tive a preocupação de formar as pessoas que possam produzir arte e cultura em meu nome. Então eu sou muito grato pela homenagem. Ao todo, foram 16 poemas. A mesa julgadora foi composta por jornalistas, professores e poetas. O concurso começou em grande categoria. Fantasias, cenários, interpretações fizeram do Festival de Poesia Falada um espetáculo de descobertas de muitos artistas de Sergipe. Um incentivo para os próximos anos. Guiado pelo som mágico que dos teus lábios flutua até os meus ouvidos. A gente vê aí os grupos folclóricos da nossa região, é uma coisa muito forte para a gente. E, como eu disse, na poesia não é diferente. A gente tem aqui artistas daqui, da nossa cidade, e outros que vêm, para concorrer, de uma forma que a gente fica assim, muito feliz. Foram 7 premiações, entre melhor intérprete, melhor produção e melhor poesia. O valor dos prêmios variou entre R$ 300, 600 e R$ 800 reais. O maior prêmio foi de R$ 1.000 para o grande campeão da noite, com a poesia Súplica Ardente dos Degradados Filhos de Eva. Superou nossa expectativa, está muito feliz com essa vitória. Acho muito importante que o município como Japaratuba, que tem uma tradição de cultura intuitiva, cultura popular, entre nessa área da poesia, que é uma construção contemporânea, e na poesia falada, que é a poesia dita em voz alta. Valoriza não só os poetas de Japaratuba, mas os poetas de todo o estado de Sergipe, e parabeniza a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para o sucesso de mais esse evento. No encerramento do 14º Festival de Poesia Falada Garcia Rosa, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe agradeceu a sua terra natal. Ser homenageado num evento como esse, que a cada ano escolhe pessoas que têm ligação com a arte, com a cultura, que são produtores de arte e de cultura. Para mim é muita emoção, é muito orgulho, é muita alegria, e eu sou só felicidade na noite de hoje.
Veja em instantes o balanço dos processos julgados esta semana na Corte de Contas. Sergipe possui uma grande herança histórica e cultural. Duas cidades se destacam por serem verdadeiros museus vivos a céu aberto: São Cristóvão e Laranjeiras. São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil e foi também a primeira capital sergipana. Laranjeiras preserva seus antigos casarões, frutos de uma época na qual a cidade, no auge do ciclo canavieiro, foi chamada de Atenas Sergipana. Além do patrimônio material, as duas cidades históricas também são conhecidas pelo folclore e tradição secular, com seus cantos e contos sobre a história do passado em constante diálogo com o presente. Seguindo por estes caminhos, o turista poderá levar para si mais conhecimento sobre esse pedaço do Brasil. O Tribunal de Contas do Estado apoia a cultura sergipana. E a gente volta do intervalo com as notícias que também estiveram em destaque esta semana na Corte de Contas. Vamos ao giro de informações. As obras da creche do Tribunal de Contas estão a todo vapor. Operários se mobilizam para dar andamento aos trabalhos que têm prazo de 180 dias para serem concluídos. A creche terá espaço para 50 crianças e beneficiará as mães da Corte de Contas. Berço da cultura sergipana, Estância é rica por suas tradições, tendo os festejos juninos como a maior expressão folclórica do município. Para prestigiar a cultura da cidade, o Tribunal de Contas abriu ontem os festejos juninos do órgão com uma exposição que conta um pouco da história da cultura estanciana, com a apresentação de quadrilhas no hall de entrada da Corte de Contas. Na próxima semana, você assistirá à cobertura completa do evento aqui no TCE na TV. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado são os responsáveis em julgar os processos que chegam à Corte de Sergipe. E são nas sessões das câmaras e do Pleno que eles desempenham o papel de representantes do povo, na função de fiscalização e controle do dinheiro público. E quem traz pra gente o balanço semanal dos trabalhos é a repórter Isabelle Araújo. Foram julgados 29 processos na sessão da primeira Câmara, realizada na terça-feira, dia 8. A maioria deles tratavam de aposentadorias, além de agravo de instrumento, reforma por invalidez, pensões previdenciárias, transferências para a reserva remunerada e relatório de inspeção. A reunião foi presidida pelo conselheiro Heráclito Hollenberg e contou com a presença dos conselheiros Carlos Alberto Sobral de Souza e Clóvis Barbosa e do procurador Carlos Valdemar Machado. Na sessão da segunda Câmara, que aconteceu na quarta-feira, dia 9, foram julgados 19 processos. A reunião foi presidida pela conselheira Isabel Nabuco e contou com a participação do conselheiro Clóvis Barbosa, do auditor Luiz Augusto Carvalho Ribeiro e do subprocurador Luiz Alberto Menezes. Fizeram parte da pauta aposentadorias, pensões previdenciárias, recurso de ofício, agravos de instrumento e transferência para a reserva remunerada. Na sessão plenária, o colegiado proferiu voto em 11 processos, sendo a maioria deles recursos ordinários e recursos de reconsideração. Foram julgados ainda contas anuais, prestação de contas, agravo de instrumento e denúncias. Ainda no Pleno, a conselheira Isabel Nabuco, responsável pela auditoria no Hospital de Urgência de Sergipe, governador João Alves Filho, atendendo solicitação dos técnicos, pediu a prorrogação da inspeção no referido hospital por mais 30 dias. O colegiado acatou o pedido. Nós entendemos que realmente há necessidade disso, porque o problema é grave e há necessidade de uma apuração com responsabilidade para que não se cometa nenhuma injustiça. Portanto, o prazo foi prorrogado. Para saber o resultado dos julgamentos com mais detalhes, acesse o site www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Veja daqui a pouco uma entrevista especial com o chefe da informática da Corte Sergipana, Clóvis Felizola. Japaratuba respira cultura, além de encantar com as suas belezas naturais.
o Banho do Prata é um exemplo. A nascente de águas cristalinas é um convite a um banho refrescante. O local é ideal para um dia de lazer inesquecível. O turista também não pode deixar de conhecer a Gruta do Capim Branco, localizada no povoado São José. Japaratuba também se destaca pelo seu memorial histórico, prédios antigos e também pela herança cultural. A terra de Arthur Bispo do Rosário reserva para os visitantes as apresentações de grupos folclóricos e a tradicional festa das cabacinhas. Japaratuba é assim. Quem conhece não esquece mais e leva para casa na memória esse pedaço de Sergipe. Amanhã é comemorado em todo o país o Dia dos Namorados. E para que a data não passe em branco, você vai ver agora histórias de servidores do TCE que estão juntos hoje, depois de se conhecerem num ambiente de trabalho. O clima de romantismo que invadiu a cidade por conta do Dia dos Namorados há muito chegou ao Tribunal de Contas. A instituição foi e continua sendo, além de um local de trabalho, um lugar para conhecer pessoas novas e, por que não, se apaixonar. A Corte de Contas já foi palco de belas e duradouras histórias de amor. Casais se formaram no ambiente de trabalho, como é o caso de Cláudia, que conheceu o marido no ano de 2000. Eu conheci Fábio quando ele trabalhava na presidência e eu fui transferida para trabalhar aqui no tribunal. E aí eu comecei a paquerar, ele começou a me paquerar e aí a gente começou a namorar. E isso já tem 10 anos de convivência, 5 de namoro e 5 de casado. Temos uma filhinha, está completando um aninho agora, dia 26 de junho. O Dia dos Namorados celebra a união amorosa entre casais, como é o caso do conselheiro do TCE, Carlos Alberto Sobral de Souza e Patrícia Verônica Sobral, que também se conheceram e se apaixonaram no local de trabalho há 5 anos. Para o casal, comemorar o dia 12 de junho é sempre especial. A gente falava de noivar no dia do aniversário dele, que seria em julho, e de repente estávamos lá no jantar com diversas pessoas amigas. Foi um noivado surpresa, foi muito emocionante, eu fiquei muito contente, que foi um dia dos namorados especial para mim, né? Apaixonado pela amada, o conselheiro Carlos Alberto manda um recadinho todo especial. Para minha esposa Patrícia, dizer a ela que eu espero que ela continue minha namorada para todo o sempre, é o que eu espero. O Tribunal de Contas do Estado não tem medido esforços para investir em tecnologia. O setor de informática da casa é um exemplo disso. E um dos responsáveis pela implantação das novas ferramentas que tem facilitado o trabalho dos técnicos é o coordenador do setor de informática, Clóvis Felizola. Clóvis é o entrevistado especial desta semana da repórter Patrícia França. Acompanhe. Com experiência na área de informática, começou sua carreira em 1993 na editoração de mídia digital e impressa Editarte em Belém. Em 1996, chefiou o CPD da Rede Jornal de Comunicação em Aracaju. Hoje, o nosso entrevistado é Clóvis Felizola, coordenador do setor de informática do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Tudo bom, Clóvis? Tudo ótimo. Qual a função da coordenadoria de informática dentro da estrutura do Tribunal de Contas? A gente costuma dizer que a informática e a tecnologia têm que ser vistas como atividade meio e não atividade fim. Dentro dessa visão que nós temos da informática e da tecnologia, seria essa a função básica da coordenadoria de informática, ou seja, fornecer ferramentas para que os diversos setores e gabinetes dentro da instituição Tribunal de Contas tenham mecanismos que possam desenvolver suas atividades de forma melhor e mais dinâmica. Esses programas e essas novas ferramentas, isso facilita o trabalho das pessoas aqui no setor do Tribunal de Contas? Quando a gente faz uma ação dentro de um setor específico,
é sempre um avanço, a gente não vai interceder para continuar da mesma maneira. É sempre um avanço que a gente traz, seja em uma atividade que ele desenvolvia diretamente no papel e passa a desenvolver no seu computador, seja em uma ferramenta que ele tinha um pouco mais de dificuldade e foi substituída por uma outra. Enfim, são ações diretas que o único objetivo realmente é trazer dinamismo e velocidade, digamos assim, na realização das tarefas cotidianas dos setores e dos gabinetes. Clóvis, a informática é o coração de qualquer órgão para agilizar esse trabalho? Verdade. Uma instituição é um mecanismo que não consegue funcionar sem os seus diversos setores. A gente não consegue, por exemplo, viver sem um setor de transporte. A gente precisa fazer uma compra, precisa fazer uma visita. A mesma coisa a gente pode dizer do setor financeiro, que faz a engrenagem funcionar, enfim, todos os setores do tribunal. Agora, uma vez que a tecnologia é papel fundamental hoje no funcionamento das instituições, sem dúvida, você colocou bem de seu coração. Porque quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma parada para manutenção ou para correção, a gente só pode fazer isso no horário que ninguém estiver trabalhando. Por quê? Porque se a gente para, toda a engrenagem do tribunal para também. O TCE Sergipe já faz parte do Promoex. O que isso significa? O Promoex, Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Tribunais de Contas Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, foi a efetivação desse convênio com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi uma grata surpresa para a gente lá da informática, saber que nós somos os grandes contemplados dentro do Promoex, na realidade. Isso vai trazer uma gama de investimentos enorme para o tribunal ainda no ano de 2010. Quais os programas e ferramentas novas que foram implantados no Tribunal de Contas? O setor de patrimônio, que recebeu leitores ópticos e um novo sistema que está em fase de implantação. A mudança do sistema de controle de ponto biométrico, não só os pontos em si, mas o sistema que gerencia essa frequência de funcionários. Nós estamos implantando um projeto que é importantíssimo. No presente é em forma embrionária e a longo prazo para o tribunal, que é o de gerenciamento eletrônico de documentos, o GED, que é o futuro e é uma tendência que todas as organizações estão partindo, que vem a ser em médio e longo prazo a eliminação de uso de papel dentro do tribunal. Nós já estamos digitalizando todo o espólio do tribunal, tanto processual quanto administrativo, e desenvolvendo ferramentas para o uso desse material que está sendo digitalizado. Podemos destacar uma série de novas ferramentas. O sistema de matrícula da Ecojan, que antigamente era feito por ficha, hoje é feito na intranet. A própria intranet do tribunal, que não existia, nós implantamos há 6 meses. A renovação do site do tribunal, onde dentro do site pode-se ver inclusive esse programa, TCE na TV. Pode-se escutar também a rádio web, que foi concebida pela Diretoria de Comunicação com o apoio da Coordenadoria de Informática e é dentro do nosso website. Estamos desenvolvendo já em fase de implantação também o sistema de controle da biblioteca, de acesso e de consulta. Enfim, tem uma série de sistemas que ainda temos para implantar no setor de transportes. A Coordenadoria Jurídica tem demandas crescentes. Nós já temos sistemas novos implantados dentro da Coordenadoria Jurídica e ainda temos alguns mais para implantar. Enfim,